Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vou orar, irmãos, para que Deus possa nos abençoar nessa palavra de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui presentes, cultuando o Seu nome, adorando, glorificando-Te. Fale conosco, Pai, através da Sua palavra, pois ela foi o pão que o Senhor nos deixou para nos alimentar. Que essa palavra sirva aos nossos corações, Pai, transforme as nossas vidas e que ela possa produzir o fruto que o Senhor assim deseja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante de um dos textos mais incríveis do Evangelho, de um personagem, uma personagem do Evangelho de tamanha fé, que se juntasse à fé de todos nós aqui, é bem provável que não daria a fé dessa mulher. Jesus sai ali de Israel, ali como vimos na última quarta-feira, ele estava diante dos fariseus. Os fariseus ali estavam perguntando dos seus discípulos, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, e o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a terra de Tiro e de Sidom. Aqui nós temos um mapa demonstrando o que era a terra de Tiro e de Sidom. Essa linha tracejada de azul são os limites de Israel da época. Ali nós vemos o número 1, a cidade de Tiro, e lá em cima também a cidade de Sidom. Tiro e Sidom eram cidades que não pertenciam ao povo de Israel, ou seja, eram pessoas pagãs, pessoas que cultuavam outros deuses, eram descendentes dos sírios fenícios, descendentes de povos cananeus que viveram ali naquela região, ou seja, eles não adoravam o Deus de Israel, não cultuavam o Deus de Israel. E Jesus vai até aquela terra, Jesus vai até aquela direção, e Jesus chega ali naquela direção, e os pagãos começam a segui-lo. As pessoas, mesmo fora de Israel, começam a notar que existe um profeta, que existe alguém diferente em Israel, e isso atrai essas pessoas até Jesus. Ao saber da notícia, pessoas que tinham dificuldades, pessoas que estavam aprisionadas pelos seus pecados, pessoas que sofriam, seja ela através de doenças, seja ela através do próprio espiritual, buscaram Jesus, mesmo não sendo pessoas que cultuavam o Deus de Israel, elas vão até Jesus, sabendo que aquele profeta ali estava na região delas. E o texto vai nos falar dessa mulher que chega até Jesus. O texto nos relata que era uma mãe aflita por sua filha. Sua filha estava endemoniada em casa, e essa mãe então, ouvindo que aquele profeta de Israel estava na sua região, ela vai de encontro a ele. Ela deixa sua filha em casa. O texto não fala se a mulher era casada, se ela era viúva, mas era uma mãe.
E uma mãe que estava aflita por sua filha estar endemoniada, e ela vai até o Senhor Jesus, ela vai de encontro até o Senhor Jesus. É bem provável que o Senhor Jesus, saindo da região de Israel, ele se direcionava indo ao litoral, e essa mulher vinha do litoral, e eles se encontram. E aqui nós vemos algumas coisas. A palavra diz que todo aquele que o Pai dá ao Senhor Jesus irá até o Senhor Jesus. E essa mulher, sem dúvida, era uma eleita de Deus, era alguém a quem Deus de fato tinha escrito o nome dela no livro da vida. E ela vai até Jesus, e ela vai até Jesus buscando algo para a filha dela. É tão interessante, meus irmãos, que no Evangelho de Mateus, quando Jesus ressalta a fé de pessoas, que ele se maravilha com a fé de pessoas, são dois personagens, essa mulher cananeia e o centurião romano. Ambos não eram israelitas, ambos não eram judeus, eram pagãos, e dentre os judeus não existia tanta fé quanto esses dois personagens. E eu vejo duas coisas, além de incomum, tanto o centurião e essa mulher cananeia não serem judeus, eles buscaram algo não para si próprio, mas para outro. A fé daquele centurião romano que nós já vimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ele vai em busca de uma cura de um empregado dele, de um servo, de um escravo dele, e ele vai até o Senhor Jesus. Essa mulher, a mesma coisa, ela não queria nada para si própria, mas para a filha dela. Mas veja o texto fala: Senhor, tem misericórdia de mim. A filha dela é que estava endemoniada, mas ela sofria na pele aquilo que a filha dela sofria. Era como se ela própria estivesse sendo atormentada pelos demônios, e ela busca a Jesus uma cura para a filha dela. Ela vai atrás de Jesus para a filha dela. Muitos fariseus, no decorrer do Evangelho de Mateus, nós vimos que não reconheceram Jesus como Messias, e essa mulher o reconhece ao chamá-lo de filho de Davi. Com certeza essa mulher conhecia a história de Davi. Davi era conhecido da região, e era conhecida a promessa que um dia da semente de Davi viria o Messias, viria aquele que libertaria o povo de Israel das suas mazelas. E essa mulher reconhece o Senhor Jesus como Messias. Uma mulher que não era judia, não era, vamos dizer assim, ela não cultuava o Deus de Israel. Uma mulher que cresceu numa cidade pagã, que cultuavam deuses pagãos, que provavelmente cresceu vendo homens se ajoelhar diante de imagens feitas de madeira, de cera, de outras coisas. Reconhece naquele homem o Deus vivo, reconhece naquele homem a promessa do Deus de Israel, e ela pede para o Senhor Jesus: tem misericórdia de mim. Como uma mãe pode demonstrar tamanha fé? Creio eu que seja o amor mais próximo que nós possamos conhecer do amor de Deus, é o amor de uma mãe, o amor de um pai pelo seu filho. Imagina todos os dias essa mulher vendo a filha dela sendo aflita por um demônio, vendo a filha dela sendo molestada espiritualmente, e ela sabia que o que a filha dela tinha não era algo físico, não era cura de médicos, mas era algo espiritual, porque ela fala: a minha filha está em casa endemoniada. Então ela sabia que a luta dela era espiritual, e ela sabia além do mais, aquele homem não apenas curava as mazelas físicas, mas tinha o poder do próprio Deus vivo de curar o espírito também. Então ela não buscava somente uma cura física, mas uma cura espiritual, e vendo naquele homem, no Senhor Jesus, o Messias, o filho de Davi, quão grande ensinamento essa mãe ensina para nós. A palavra nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, não é verdade? Se um filho
ficar doente, eu tenho certeza que você que é pai e mãe, abrirá mão de tudo, dos seus bens, da sua saúde, se possível, para a cura de um filho. E a palavra nos manda fazer isso para o próximo. Será que nós fazemos isso para o próximo? Então, olha o amor dessa mãe, olha o amor dela, olha o ensinamento que ela nos traz hoje. É um amor materno. Essa mãe fez um clamor para o Senhor, falou: tenha misericórdia de mim. A dificuldade imposta a nós muitas vezes faz com que nós oremos a Deus. A dificuldade muitas vezes faz com que nós nos acheguemos mais próximos do Senhor. E não foi diferente com essa mãe. Porém, veja a resposta que o Senhor tem, ou a não resposta. O Senhor Jesus não respondeu nenhuma palavra. Essa mulher veio clamando: tenha misericórdia de mim, filho de Davi, reconhecendo Ele como Messias, suplicando. Ora, todo aquele que vem ao Senhor Jesus, vem porque o Pai o chamou para vir, vem porque é do Pai, porque o Pai colocou no coração dele uma fé para que ele seja atraído para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia, porém a resposta que ele tem inicial é o silêncio. Que ironia, o verbo vivo, aquele que a palavra é todo poder, se emudece diante dessa súplica, se emudece diante dessa mulher, e ela não tem a resposta. O silêncio é a resposta dessa mulher. Quantas vezes nós oramos ao Pai, quantas vezes suplicamos por algo, e parece que o Senhor não nos atende, parece que o Senhor não nos ouve, parece que o Senhor fechou os seus ouvidos para nós. Mas, meus irmãos, eu te digo, o Senhor nunca fechou os ouvidos. O Senhor pode se calar momentaneamente, mas os ouvidos deles estão sempre abertos para nós. Como diz a palavra, é o nosso pecado que nos separa de Deus. As mãos de Deus estão apostas para nos socorrer, e os seus ouvidos estão alertas para ouvir o nosso clamor. Porém, essa mãe não obteve resposta inicialmente do Senhor. E logo não obtendo resposta, os discípulos chegam-se ao mestre e diz: manda embora, pois vem gritando. Imagina a súplica dessa mulher. Ela vinha gritando, ela vinha esperando: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso ia enchendo os discípulos, vamos ser claros, ia enchendo o saco dos discípulos. Eles não estavam mais aguentando. Imagina só a cena: Jesus caminhando, aquela multidão seguindo, os discípulos ali em volta do Senhor Jesus, e essa mulher: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Chegou a um ponto que a insensibilidade dos discípulos fez com que eles fossem até o mestre e falassem: Senhor, manda ela embora logo, que ela vem gritando. Muitas vezes pessoas nos procuram com as suas necessidades, procuram-nos, vê em nós um instrumento de Deus, vê em nós algo colocado de Deus nas vidas, e nós muitas vezes ignoramos pessoas que estão buscando. Essa mulher buscava ao Senhor, ela buscava a Cristo, ela queria estar perto do Mestre, ela queria algo do Senhor Jesus, e os discípulos, sabendo disso, deviam atendê-la, mas pelo contrário, eles só foram até o Senhor Jesus porque ela estava incomodando ele. Mas mesmo assim, os discípulos não negligenciaram aquela mulher, eles não negligenciaram o pedido daquela mulher. Por mais que vamos dizer assim, a razão que os levou a pedir para o Senhor Jesus não fosse a razão mais piedosa, mais correta ou mais sensível, mesmo assim eles intercederam por ela. O que eu aprendo com isso? Mesmo quando nós não temos vontade de orar, mesmo quando não temos vontade de pedir a Deus, mesmo quando alguém se aproxima de nós e nos pede auxílio, nós ali naquele momento somos instrumentos do Senhor.
Nós somos chamados para o Evangelho, somos chamados para levar Cristo às pessoas, por mais que isso nos tire da nossa rotina, nos tire do nosso dia a dia, nos tire do nosso conforto. Nós devemos, se as pessoas vêm até nós buscando a Cristo, devemos acolhê-las. Quantas vezes, muitas vezes na rua ou no próprio semáforo, alguém para e nos pede uma ajuda, a gente dá uma ajuda só para aquela pessoa ir embora rapidamente. É mais ou menos isso que os discípulos fizeram ali. Falou: Senhor, mande-a embora. Ela vinha gritando, só que ela não gritava pelos discípulos. Não, ela gritava pelo Senhor Jesus. Ela suplicava pelo Senhor Jesus. E os discípulos ali teve uma piedade insensível. Novamente o Senhor dá uma resposta, agora não a súplica direta da mulher, mas ao pedido dos discípulos. Os discípulos falaram: manda embora, Senhor, porque ela vem gritando, querendo dizer, atende logo ela e deixa ela embora. Só que o Senhor Jesus dá uma resposta dura. O Senhor Jesus, que era amável, sempre estava disposto a atender prontamente aqueles que buscavam, dá uma resposta dura. E ele diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembrando o nosso texto que o Senhor Jesus estava em cidades estrangeiras, fora dos limites, fora das fronteiras de Israel. E o Senhor Jesus está andando, e essa mulher atrás dele: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E aí ela escuta, ele para e escuta os discípulos: mande-a embora. E ele fala: não, o meu negócio aqui é com o povo de Israel. Eu vim para atender o povo de Israel. Ou seja, era como que ele falasse para ela: você não é do meu povo, você não faz parte daqueles no qual eu vim atender. Mas certamente o Senhor Jesus tinha um porquê para falar disso. Mas foi uma resposta dura para essa mulher. Foi uma resposta que ela não esperava. Muitas vezes a resposta que nós temos do Evangelho não é a que nos agrada, porque os nossos corações são enganosos. Nossos corações querem e desejam coisas que muitas vezes o Senhor não nos deseja para nós. E a resposta que Deus nos dá nem sempre é aquela que nos agrada. Nem sempre Deus nos atende da forma com que nós imaginamos. E o Senhor Jesus é duro naquele momento. Mas muitas vezes a dureza do Pai é necessária para a correção do Filho. Muitas vezes Deus nos responde duramente, porque nós não queremos largar o nosso pecado, porque nós não queremos largar aquilo que nos é prazeroso, nós não queremos abandonar certas coisas, e queremos, mesmo não abandonando certas coisas, que Deus nos responda. Mas muitas vezes o Senhor é duro conosco para a nossa própria correção. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 60, os discípulos, depois de ouvirem Jesus falando com os judeus, ele fala: mas quem vai aguentar essa pregação do Senhor? O Evangelho não é para agradar os nossos corações, mas para transformá-los. O Evangelho não agrada os ouvidos, mas regenera os corações. Muitas vezes nós vamos ouvir pregações que vão de encontro, na contramão daquilo que nós vivemos. São justamente essas palavras que vão nos transformar de verdade. O Senhor não quer amaciar, acariciar o nosso ego, mas Ele quer que nós transformemos e nos convertemos em direção a Ele. E não é fácil, meus irmãos, seguir o Evangelho. O Evangelho é duro, sim, porque somos pecadores, porque a nossa carne é pecadora, e muitas vezes a resposta do Senhor é com dureza, mas não com maldade, pelo contrário, uma dureza que
confronta o nosso pecado. É como o Senhor diz em Ezequiel: Ele remove o coração de pedra, que é duro, e coloca um coração de carne, que é sensível e obediente ao Senhor. Essa mulher buscava uma resposta, e convenhamos, o pedido dela era honesto, era digno. Ela queria algo bom para a filha dela, algo que o Senhor Jesus tinha para ela. Sim, sim, o Evangelho nos salva, sim, o Evangelho nos cura, sim, o Evangelho espiritualmente nos faz vitoriosos sobre os demônios. Ela buscava isso, e não para ela. Ainda mais, o pedido dela era mais digno ainda, porque era para um próximo, era para alguém, não era para si mesma. E mesmo assim, a resposta do Senhor foi dura: eu não vim senão para um outro povo. O que Ele quer dizer é que nesse momento eu não tenho nada para você. Porém, a grande fé dessa mulher, ao invés dela desistir, produz adoração. A mulher, ao receber um não do Senhor Jesus, se ajoelha diante dele e o adora de joelhos e suplica novamente: Senhor, ajuda-me. Pois ela sabia que somente aquele homem, somente aquele Senhor Jesus tinha o que ela buscava. Ela sabia no coração dela que ela não poderia ir embora para casa sem o que ela foi ali buscar. Muitas vezes nós não conseguimos o que buscamos porque desistimos no meio do caminho, porque paramos de orar. Diz Charles Spurgeon numa das suas pregações: se você orou e a sua oração não teve resposta, que excelente motivo você tem para orar novamente. E assim devemos ser, como diz lá em Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Nós não devemos parar de orar. A oração é que nos aproxima de Deus. Assim como o Senhor falava com Adão e Eva todos os dias antes deles pecarem, falava todos os dias com eles. Ao pecar, o Senhor foi tão gracioso e tão misericordioso que mesmo assim Ele nos deu a oração para que essa comunicação não se interrompa. O Senhor está disposto a nos ouvir sempre. Todo aquele que vai ao Senhor, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. É o que a palavra nos diz. Mas muitas vezes desistimos, porque o que pedimos mal. Porém essa mulher sabia quem estava diante dela e o adorou, ajoelhou-se perante ela, não se importou com a multidão, com os discípulos, com quem é que fosse. O negócio era entre ela e o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, mesmo sendo duro na sua resposta, viu aquela mulher de joelhos adorando e pedindo novamente: Senhor, ajuda-me. Que grande ensinamento essa mulher nos dá. A fé produz oração, a fé produz adoração. O Senhor nos ensina em seu Evangelho de João que o Senhor está buscando, olhando para a terra e buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. E essa mulher adorou em verdade, pois sabia quem estava em sua frente e sabia que Ele tinha o poder para curar a sua filha. E adorou em espírito, pois mesmo Ele dizendo: você não é do meu povo, da sua linhagem de sangue, você não é do meu povo, ela sabia: eu posso não ser do seu povo terreno, mas o Senhor é um Senhor diferente, é um Senhor espiritual. Talvez eu não consiga mudar, talvez não, eu não posso mudar aquilo que o Senhor deu na minha vida, aonde eu nasci, em qual família eu nasci, mas você, Senhor Jesus, não só é o Senhor,
mas também é o Senhor espiritual. Eu não mudo a minha linhagem, mas o Senhor pode mudar a minha vida espiritual. Ajuda-me, ajuda-me, mesmo recebendo uma dura resposta. Porém, a resposta que ela obteve não foi a que ela esperava. Por mais uma vez, e agora com uma dureza mais firme, o Senhor Jesus dá outra resposta. A mulher de joelhos, adorando, pedindo novamente ajuda, o Senhor Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos eram o povo de Israel. O Senhor Jesus, naquele momento, veio à casa de Israel. Israel teve as primícias para receber o Evangelho, pois era o povo prometido de Deus. E o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida, e não é certo eu tirar o pão do povo prometido e dar aos cachorrinhos. Olha do que o Senhor Jesus chamou aquela mulher. Porém, estudando a palavra, indo a fundo da palavra, indo no grego da palavra, nós encontramos a palavra grega kunarion, que traduzida é cachorrinhos. O Senhor Jesus está no Oriente Médio, nessa região da Palestina hoje, e era uma região que não costumava domesticar cachorros. Porém, com o contato do Império Romano naquela região, e o Império Romano sim, tinha o costume de ter cachorros domesticados, ali naquela região começou então a ter esses cachorros domesticados. E a palavra kunarion é como se fosse traduzida por cachorrinho de estimação, que ficava em casa. Aquele cachorrinho que as crianças, os filhos, brincavam com ele. O Senhor Jesus é duro na sua resposta, mas Ele deixa uma palavra que vai instigar a fé daquela mulher. Chamou sim de cachorro, mas é um cachorro diferente. Um cachorro que está dentro da casa do Senhor. Um cachorrinho de estimação. Mas mesmo assim, é uma palavra dura. Imagina nós pedindo algo lícito ao Senhor, e o Senhor falar: não é certo eu tirar de alguém e dar para os cachorrinhos, e nos comparar a cachorros. Foi o que Ele fez com essa mulher, foi o que Ele fez com a questão do povo gentil ali de Tiro e de Sidom. Porém, a resposta dessa mulher vai nos mostrar que a fé dela não era uma fé qualquer. Uma grande fé produz humildade. Após ser chamada de cachorrinho, aquela mulher responde: sim, Senhor. Ela de maneira nenhuma discorda do adjetivo dado a ela. Em nenhum momento ela se desfaz do Senhor. Que história é essa de cachorrinho? Ou vira as costas? Pela terceira vez, a resposta da sua súplica não é como ela gostaria que fosse, mas mesmo assim, ela se humilha mais. Sim, Senhor. Sim, eu sou um cachorrinho. Sim, Senhor. Sou um cachorrinho. O Senhor me comparou a um cachorrinho de estimação. O meu povo é como se fosse um cachorrinho de estimação. Sim. Quantas vezes nós queremos ser algo que Deus não colocou para nós? Quantas vezes queremos algo de que Deus não nos deu? Nós nascemos numa casa, numa era, num país, numa família escolhida por Deus. Você não nasceu na sua casa à toa. Seus pais não são seus pais à toa. A época em que você nasceu não é à toa. Muitas vezes pegamos em nós mesmos questionando: se eu tivesse nascido em outro lugar, em outra casa, se eu tivesse outra condição, quem me dera ter nascido num berço de ouro, ou num lugar melhor. É como se eu falasse: Senhor, eu não aceito o local que o Senhor me deu.
Senhor Jesus falou para essa mulher, a chamou de cachorrinho, e ela: sim, Senhor. Se é isso que eu sou para o Senhor, que assim seja. Ela se humilhou mais uma vez, porém a resposta dela é de uma fé tamanha, é de um aprendizado gigantesco para nós. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, eu sou um cachorrinho. Sim, eu não tenho direito como o povo de Israel tem. Sim, eu posso não ser filho, mas o Senhor ainda é o meu dono. O Senhor ainda é o meu Senhor. Eu ainda estou sobre o teto que o Senhor domina. Eu posso ter nascido um cachorrinho, mas o Senhor é o meu dono, e o Senhor me alimenta. Pode ser uma alimentação diferente dos filhos, mas mesmo assim é uma alimentação. Mesmo assim eu tenho esse direito de ser alimentado, porque o dono cuida do cachorrinho. Ele pode não cuidar como cuida de um filho, mas mesmo assim não deixa o cachorrinho passar fome, passar necessidade. E essa mulher entendeu a mensagem de Jesus. Ela produziu humildade, falou: se eu nasci cachorrinho, se eu não nasci no povo de Israel, mesmo assim eu sei que o Senhor ainda é meu dono. E Deus é Deus de todas as nações. Deus é Deus de judeus, de gentios, de gregos, de brasileiros, de qualquer ser humano. É Deus que está sob o controle. Está sob o controle de Deus toda a vida da terra. Ele alimenta os pássaros, quanto mais as pessoas. E essa mulher entendeu a mensagem, e mesmo assim ela não abaixou a guarda, ela não se curvou diante da dificuldade. Primeiro, ela teve o silêncio como resposta. Mesmo assim a fé dela não foi abalada. Segundo, os discípulos, vamos dizer assim, estavam de saco cheio dela e não queriam mais ela. E o Senhor Jesus foi duro, uma, duas vezes, além do silêncio na primeira vez. Mesmo assim, essa mulher continuou firme, pois ela sabia que não voltava para casa sem o que o Senhor Jesus podia fazer pela filha dela. Uma grande fé traz bênçãos, traz respostas, traz o Senhor para perto de nós. Jesus respondeu àquela mulher: é a tua fé. Meus irmãos, essa mulher foi humilhada no sentido de ser desprezada, foi silenciada a sua resposta, ela foi ignorada, depois foi tratada insensivelmente pelos discípulos. E pensemos que Jesus está andando, ela não é a única ali a ter pedidos, ela não é a única ali que foi atrás do Senhor Jesus. O texto mais para frente vai dizer ali que Jesus tem 4.000 pessoas, homens apenas, fora mulheres e crianças perto dele. Era muita gente, e a fé dela destacou no meio daquelas pessoas. E o Senhor Jesus, reconhecendo a grande fé, atendeu aquela mulher. Então disse: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas temos a certeza que existe. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos agariar fé nenhuma se a palavra não for lida, exposta, pregada para nós. Se a palavra não estiver em nosso coração, jamais teremos fé. Se a palavra não for pregada, fé como essa mulher jamais será vista. Aliás, jamais será vista fé nenhuma se não tiver palavra. E uma grande fé traz bênçãos, e a fé é gerada através da palavra de Deus. Não abandonemos a palavra,
Não abandonemos o ensino de Deus, não abandonemos a oração. Essa mulher suplicou 1, 2, 3 vezes ao Senhor. As respostas foram contrárias a ela, mas ela sabia para quem pedia. Se você tem fé no seu Deus, tem fé no Senhor Jesus, no Pai, no Deus vivo das Escrituras, saiba quem é o Senhor, saiba quem é Deus verdadeiro. Se você tem isso arraigado no seu coração, gravado no seu profundo interior, por mais que a sua oração não seja atendida, por mais que o seu pedido lícito não seja atendido, não desista de orar. Apresente as suas súplicas a todo instante. É o que Paulo diz em uma de suas cartas: apresentemos em súplicas os nossos pedidos, orai um pelos outros, o que diz em Tiago. Essa mulher não orava por ela, não suplicava por ela, sim por sua filha. Olha quanto ensinamento ela nos traz, quantas coisas ela nos traz, que nós possamos de fato aprender com essa mulher, aprender que a fé, quanto mais provada, mais firme estará. É como o Senhor fala no livro de Isaías: porque eu escolhi a fornalha da aflição para te purificar. Muitas vezes passamos por aflições, mas não entendemos no momento, mas lá na frente entendemos: o Senhor queria me provar, queria me purificar, queria me fortalecer em fé. Veja a vida dos apóstolos, dos profetas, do próprio Senhor Jesus. Eles foram provados. Veja o exemplo de Jó. Jó chega a um certo ponto do seu livro que ele diz: ainda que o Senhor me mate, eu confiarei nele. Essa é a fé que nós devemos ter. Para concluir o nosso texto de hoje, irmãos, eu quero deixar para vocês: uma fé verdadeira está pautada no amor a Deus e no amor ao próximo. A fé está pautada no amor a Deus. Se eu digo que amo ao Senhor e não obedeço seus mandamentos, meu amor é falso, não produzirá a fé. Assim também se eu não amar o próximo, porque isso resume a lei e os profetas. Isso resume o ensinamento do Evangelho. E uma fé verdadeira gera um coração quebrantado e humilde, assim como está em Mateus 5,3: bem-aventurado os humildes de coração, ou os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Uma vida de oração constante. A fé verdadeira produz oração, e oração constante, oração diária, oração sem cessar. E a fé verdadeira persevera, como está lá em 2 Pedro 1,6: a fé gera perseverança. Se você tem uma fé verdadeira no Senhor, você vai perseverar em oração, vai perseverar em palavra, vai perseverar no Senhor, vai confiar no Senhor. Devemos crer que Cristo tem o melhor para nós, porém o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias 17:9, e nem sempre percebemos o agir de Deus nos fazendo crescer e produzindo fé, mesmo nas diversidades e negatividades. Principalmente nas diversidades e negatividades, o Senhor, se nós cremos na palavra, e a palavra diz que aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma Ele o lança fora, creia nisso, persevere nisso, e o Senhor vai estar conosco sempre. A humildade é imprescindível ao cristão. Essa mulher mostrou uma humildade tamanha, que nos ensina muito. E aqui eu deixo algumas palavras de alguns homens de Deus.
aceitemos a pior descrição que a Escritura faz de nós e ainda encontraremos nela um argumento para a esperança. Charles Haddon Spurgeon. A Escritura pode ser dura conosco, nos chamar de indignos, de pecadores. Aceitemos o que a Escritura diz sobre nós, mas mesmo nesses dizeres, vamos encontrar esperança em Cristo. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. George Miller. Uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Hernandes Dias Lopes. E deixo uma frase, que ao meditar nessa palavra: a menor migalha do pão da graça divina é melhor do que qualquer banquete e iguarias que o mundo pode oferecer. O menor pedacinho de pão, o pão da graça, o pão da vida do Senhor Jesus, é melhor do que qualquer banquete, do que qualquer coisa que o mundo nos oferece. Sejamos saciados no pão da graça, no pão divino, naquele que nos alimenta de verdade, naquele que nos dá a vida e nos chamou, aquele que nós amamos porque nos amou primeiro. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa nos abençoar. Senhor, Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui está. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que nós possamos, de fato, Senhor, termos fé verdadeira em Ti. Possamos, de fato, estar ligados à Tua palavra, pois ela que produz fé em nossos corações. E a fé é o meio, Pai. É o meio que nos leva à Tua graça. Pela graça somos salvos por meio da fé. E sabemos que isso não vem de nós, Senhor, mas vem de Ti. Derrame fé sobre nós, Pai. Traga-nos fé nos dias de hoje, Pai. Nos dias de hoje que parece que a fé sumiu das nossas vidas, do cotidiano. Oh, Senhor, derrame fé sobre os Teus filhos, aqueles que o Senhor chamou antes mesmo de nós conhecermos o Senhor, aqueles que o Senhor escreveu os seus nomes no livro da vida, Pai, que somente o Senhor Jesus é digno de abri-lo, pois Ele foi o único e é o único, Pai, que nos salva, que nos justifica, que nos remite, que nos redime, que nos dá a vida verdadeira. Dai-nos vida, Pai, a vida verdadeira, a vida aquela, Pai, que nós amemos ao Senhor, não a nossa própria vida, mas a vida do Senhor, para que nós possamos ganhá-la depois, que nós não amemos a nossa própria vida, mas a entreguemos às Tuas mãos. Oh, Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe essa igreja, Pai. Abençoe o pastor José Carlos, que ele possa continuar a tarefa que o Senhor colocou a ele. Abençoe a cada vida que aqui está, a cada irmão, a cada família. Vem de encontro aos corações, Pai. Tira-nos o coração de pedra, insensível à Tua palavra, e coloque o coração de carne, Pai. O coração humilde, quebrantado, um coração, Pai, que escuta a Tua voz, que entende o Teu chamado. Ó Senhor, seja conosco, vivifica-nos, Pai. Continue, Senhor, cuidando de nós. Continue, Pai, nos alimentando. A menor migalha que o Senhor nos dá é suficiente para nos alimentar, Pai. Ah, Pai, coloque fé em nossos corações. Coloque fé, Senhor. A fé verdadeira, a fé que só o Senhor tem.
É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.